Noite, boa tarde a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer nesse momento a oração da fé. Na sequência, nós já vamos passar a palavra de Deus, né? Vamos orar? Levante uma das mãos aos céus comigo. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, consagre as minhas mãos com teu poder e me dê a vitória e a bênção em nome do Senhor Jesus. Feche um pouquinho os olhos, ponha-se a mão na cabeça, deixa eu orar por você agora contra todo o mal. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro, Pai, do reino de Deus na terra, eu me levanto neste momento em oração, meu Deus, contra todos os demônios, do menor até o maior. E eu digo, solte essas vidas aí. Você, demônio que tem agido na saúde, na família, na vida sentimental, na vida econômica e na vida espiritual, seja repreendido. Pega esse teu mal, a perturbação, a dor de cabeça, a gripe, a insônia, a depressão, toda bruxaria, feitiçaria, macumbaria, maldição familiar, maldição hereditária, todo mal, todo sofrimento, defeito físico, defeito mental, em o nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar todo mal, sai! Meu Deus e Pai, eu determino essas pessoas abençoadas na família, na saúde, na vida sentimental, na vida econômica e na vida espiritual, e que elas sejam neste momento cheias do Espírito Santo, ó Pai, da vitória, a bênção e a proteção. E eu entrego todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se tiver algum morto próximo a esse áudio, ressuscite em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, né, gente? Muito bem. Nós vamos fazer nesse momento o nosso estudo da Bíblia, gente. Nós vamos para o Evangelho de Lucas, né? Lucas capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 26. Qual que é o título, pastor Rodrigo? O título é A Questão do Tributo. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Puxa vida, não? Pastor Rodrigo, o que Deus fala conosco através desta mensagem de hoje? Olha o versículo, gente, versículo número 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que interessante. Então, nós entendemos primeiramente que foi um plano para eles prenderem Jesus naquele momento. Por quê? Porque eles acharam que Jesus ia falar contra o imposto de César, que era extremamente abusivo na época. Era um imposto, né? Não era nem justo aquele imposto. Era algo fora do comum. E eles pensaram, com certeza, Jesus vai falar contra o imposto. E Jesus não falou. Ele falou o seguinte: de quem é essa efígie em inscrição? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A primeira lição que nós entendemos é o seguinte: você, para ser uma pessoa de Deus, para você cumprir a palavra de Deus fielmente,
Você tem que pagar o teu imposto em dia. Independente se é justo ou se não é justo. Se é um imposto que você concorda ou você não concorda, independente se vai ser desviado ou não vai ser desviado, tipo, não importa. Você tem que pagar. É a tua parte. Porque na ocasião também era um imposto injusto, vamos dizer assim. Mas era o imposto. Então Jesus falou, dai a César o que é de César. Não conseguiram pegar Jesus nessa. Depois ele aproveitou, já falando sobre isso, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, e dai também a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Significa que para você cumprir os mandamentos de Deus, é importante você também pagar o seu imposto, mas é importante, por exemplo, é importante que uma parte do seu dinheiro saia e vá para os impostos, né? É correto, mas também é importante que uma parte do teu dinheiro, do teu lucro, saia e vá para onde? Para a obra de Deus. Por isso que ele falou, dai, pois, a Deus o que é de Deus. Pastor Rodrigo, o que é esse dai a Deus o que é de Deus? É o dízimo e são as ofertas. Então é como se Jesus falasse, pague o imposto, faça a tua parte nisso e também seja dizimista e seja ofertante da obra de Deus. Olha que lição que Jesus deu. Outra coisa muito interessante é o seguinte, quando ele fala dai a Deus o que é de Deus, porque existe em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ali fala o seguinte, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e ainda dizeis em que te roubamos. E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. O que significa isso, pastor Rodrigo? Significa o seguinte, que quando a pessoa não é dizimista, quando a pessoa não é ofertante, a Bíblia fala que ela está roubando a Deus. É a Bíblia que fala, é Deus falando isso. Está roubando a Deus. E ele fala outra coisa, com maldição sois amaldiçoados. Como assim, pastor? Significa o seguinte, além de você estar roubando a Deus, você não vai sair impune. Vai existir uma maldição na tua vida. Apenas porque você não é dizimista e ofertante. Não importa se você está prosperando. Não importa nada, não interessa. Vão existir maldições na tua vida, eu não posso dizer quais são, na verdade só Deus sabe, mas a verdade é essa. Vão existir maldições na tua vida que só vão sair quando você passar a ser dizimista e passar a ser ofertante. Não adianta oração, não adianta você fazer jejum, não adianta você ir para a igreja, não adianta nada disso. Existem certas maldições que só vão sair da tua vida a partir do momento que você for dizimista e for ofertante da obra de Deus. A grande realidade é essa. Então, por exemplo, eu acho assim, como nós não sabemos o que é proveniente de maldição, é por roubar Deus no dízimo e na oferta, o mais sensato, eu não estou dizendo que tudo que você passa de ruim, não estou dizendo que toda maldição que está na tua vida é em relação a você estar roubando a Deus no dízimo e na oferta. Tem coisas que são, tem coisas que não são. Mas não dá para saber o que é o que não é. Então, para você já descartar essas maldições que, repito, só vão sair quando você for fiel a Deus no dízimo e na oferta. O sensato é você se converter e já rapidamente passar a ser dizimista e passar a ser ofertante. Aí essas maldições vão sair. Tem pessoas que têm maldição na vida econômica por roubar Deus. Tem pessoa que tem maldição na vida sentimental por roubar Deus. Tem pessoas que têm maldição na saúde por roubar Deus. Às vezes recebe dinheiro, mas gasta, deixa uma parte do salário na farmácia. Tem pessoas que têm, são diversas maldições. Eu não sei qual é o teu caso. Mas o mais sensato é você se converter, passar a ser fiel a Deus no dízimo e na oferta, e essas maldições que estão na tua vida por causa deste problema, já vão cair por terra, e outras maldições que também possa ser que existem, você vai buscar em Deus a vitória, a bênção, porque Deus quer que caia todas as maldições por terra. Porém, existem maldições que só caem quando a pessoa passa a ser dizimista e passa a ser oferta. Ninguém engana Deus, ninguém rouba Deus e fica por isso mesmo. Uma coisa que você tem que entender isso. Ninguém nesse mundo, ninguém descumpre uma lei de Deus e fica sem punição. E o dízimo e a oferta é uma lei de Deus. Outra coisa, não é lei, quando fala lei de Deus,
é um ordenamento. Não significa que o dízimo fazia parte da lei, porque existe um movimento que ensina o seguinte: não, o dízimo fazia parte da lei. Antigo Testamento. Hoje nós estamos no Novo Testamento, então aceitamos apenas a oferta. Mentira. Isso é mentira do diabo. Porque, na verdade, o dízimo nunca fez parte da lei. O dízimo, na verdade, o dízimo não é da lei. Não é da lei. O dízimo começa antes da lei de Moisés. O dízimo, se você pegar a Bíblia em Gênesis, ali fala sobre Abraão. Abraão já era dizimista. Nem a lei não existia na época. Não tinha nem Moisés. Abraão veio antes de Moisés. Jacó já tinha feito o voto do dízimo antes da lei de Moisés. Então o dízimo não tem nada a ver com lei. Quando a lei veio, apenas regulamentou o dízimo, mas o dízimo não é da lei. O dízimo começou antes da lei. Pastor Rodrigo, tudo bem, isso é Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia fala em Hebreus que da mesma forma que Israel entregava os seus dízimos para os sacerdotes levíticos que morriam, hoje entregamos para aquele que se testifica que vive. Quem que é aquele que se testifica que vive? É o Senhor Jesus. Ou seja, da mesma forma que Israel, isso o Novo Testamento fala isso, em Hebreus, da mesma forma que Israel dizimava para os sacerdotes levíticos, hoje a igreja dizima para o Senhor Jesus. Ou seja, o dízimo permanece na nova aliança. O dízimo veio antes da lei, continuou na lei, a lei apenas regulamentou algumas coisas sobre o dízimo, e o dízimo permanece na nova aliança. Tá certo, gente? Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha falado no teu coração, através dessas palavras, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos. E outra coisa também, além de tudo isso, Deus promete uma bênção. Deus promete uma bênção, não é apenas você vai fazer o dízimo, a oferta, vai ajudar a igreja, vai estar cumprindo a lei, vai sair da condição de ladrão e as maldições vão cair por terra. Não é apenas isso. Deus ainda promete bênçãos para aquele que se torna dizimista e ofertante. Ele fala: provai-me nisto, ou seja, depois que você fizer o dízimo, se passar a fazer o dízimo e oferta, me prove que eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É a promessa dele. É a promessa dele. Já está na Bíblia há muito tempo atrás. Então é a promessa dele. Ele fala: me prove nisso. Faça a tua parte e você vai me provar. Vê se eu não vou fazer a minha. Você passa a ser dizimista, você passa a ser ofertante, e eu vou fazer esse dinheiro que você deixa na minha obra voltar para a tua vida multiplicado através de bênçãos. Ou seja, com Deus você nunca perde. Você sempre é abençoado e ainda vai ter paz, alegria e vai estar cumprindo o mandamento. E outra coisa, Apocalipse fala que os roubadores não entrarão no reino de Deus. E segundo a palavra, agora você já entendeu que quem não é dizimista, não é ofertante, está roubando a Deus. Você pode perder a tua salvação por não ser dizimista e ofertante da obra. A grande realidade é essa, tá bom? Deus abençoe a todos, que todos a paz do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado ao coração de todos, em nome do Senhor Jesus.